vocês estão me assistindo e a maior parte está acompanhando pelo celular em outros lugares, outras notícias. A divisão entre corpo e alma, consciência e físico, que é típica do mundo de hoje. Nós vivemos hoje um mundo líquido porque aqui e agora, esse conceito filosófico, hic et nunc, está dividido. E este mundo líquido pode ter sido anunciado ou pronunciado por uma frase do velho manifesto do Marx, aliás, do jovem Marx, de 1848, que lançou a ideia no manifesto de fevereiro de 48, tudo que é sólido desmancha no ar. Título de um livro do professor também, Marshall Berman, que é muito interessante. Como nós estamos numa velocidade enorme, nós perdemos a referência. Minha sobrinha acaba de perguntar na praia, quando viu meu iPod grande no carro, deixa eu ver, eu nunca vi um iPod. Ou seja, ela nunca viu uma coisa que para mim é absolutamente nova, porque não se faz mais iPod grande. Não se faz, é coisa muito antiga, coisa de gente de idade, um iPod grande. Essa velocidade tem acentuado o individualismo, que eu já disse em várias palestras, é hoje o obsessivo, a marca do nosso tempo. Haja vista que se eu disser aos senhores a frase "eu estou cansado", todos aqui que repetirem essa frase em casa vão ouvir o quê? Quem está casado há mais de 12 dias já sabe a resposta. Eu estou cansado. O que eu vou ouvir da mulher ou do marido? Eu também, é óbvio. Porque ninguém mais ouve ninguém. Não, eu acordei às 7, eu acordei às 5, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente nesse individualismo. Diz o professor Bauman, dissolvemos fronteiras, relativizamos valores, entramos numa era de incerteza, onde ninguém mais tem muita clareza, a clareza que tiveram meus pais e meus avós, imigrantes no Rio Grande do Sul, a clareza que tinha que bater em criança para elas serem alguém. Não se discutia Piaget, apenas Pinochet. Bate na criança que ela cresce. Criança é chantilly, batendo cresce. Quanto mais você bater, mais ética ela será. E batiam, aqueles que tiveram a minha experiência, batiam sem culpa. Batiam sem culpa, em nome de um bem maior. E não havia trauma, não havia bullying, a gente tinha que correr mesmo, não tinha orientação educacional, tinha que correr, tinha que se virar, em vários sentidos. O que nos une apenas nessa sociedade líquida, dentro do nosso estágio de capitalismo? O consumo. O consumo é o grande redentor. Ser excluído do consumo é ser excluído da sociedade. A exclusão do consumo é tão grande, e as velocidades das transformações são tão grandes, que nós costumamos confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. É um sinal de idade dizer o mundo está acabando. Porque o meu mundo está acabando. O meu mundo está sempre acabando. Todos morreremos um dia. É obrigatório ser feliz, inclusive, para os senhores que têm empresa e trabalham em empresa, para ser contratado. Ninguém entra num RH se não for muito feliz. O único defeito admissível numa empresa é perfeccionismo. O que o senhor tem como perfeccionismo? Não diga um defeito, obsessão com horário. Não, mas um defeito de verdade, eu abandono a família pela empresa. É um defeito. Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém é tarado, todo mundo é perfeccionista. E temos que ser felizes e postar coisas felizes no Face. É obrigatório. É obrigatório ser feliz. As pessoas postam almoço. Eu acho isso notável, gente. Elas comem e postam, almocei, kkkk. Né? E postam uma foto como se estivessem em Addis Abeba, na Etiópia. Né? Como se almoçar fosse um fato extraordinário. Ninguém posta, brochei, né? Kkkk, né? De novo. Ninguém posta uma coisa dessas. E exatamente essa liquidez que Bauman tocou, que Marx indicou na sua análise no século XIX, ela atinge valores. Nós não temos mais certezas de valores. O que é melhor? O que é mais correto? E o principal valor abalado hoje, especialmente no Brasil, é a elasticidade no conceito de ética. Chamado de ética por Aristóteles, ultimamente compliance é mais comum para dizer uma coisa muito aristotélica, que é cumprir a lei. Hoje é uma entrevista de um especialista alemão na Folha sobre compliance. Essa grande ética surgiu o seu debate na Grécia. A pequena ética surgiu nas cortes, especialmente Luís XIV. A ética, especialmente de comportamento à mesa. Mas nos interessa a grande ética. A ética que é racional, diferente de moral. Moral é um fenômeno religioso. Moral pressupõe uma entidade vigilante, que é Deus. Moral é aquilo que as freiras do meu colégio no Rio Grande do Sul escreveram no banheiro, Deus te vê. Né? Elas botaram bem grande no banheiro para evitar atividades ou individuais ou em grupo também. Né? Colocaram
Colocaram Deus te vê. Né? Levei 7 anos de psicanálise para superar essa ideia de que Deus... E até hoje, eu confesso, meio Pavlov, isso volta quando eu entro em banheiro. Mas não nos interessa a questão moral, mas a questão ética. Aquela que é anterior a Aristóteles, porém Aristóteles racionalizou num livro ao seu filho, Ética Nicômaco. E aqui eu tiro apenas uma ideia desse livro que eu recomendo muito a leitura. Virtude ética adquirida pelo hábito. Não nascemos com ela, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. Opinião aristotélica do maior filósofo do fim do mundo grego. Ética tem que ser ensinada. Crianças nascem amorais. As empresas têm que trabalhar ética. Trabalhar ética não é comprar um padrão ético de um especialista e dizer na reunião que agora nós temos um documento ético. Se vocês observarem os programas dos partidos, eles são lindos. Eu sempre gostaria de conhecer os autores, porque são muito bons. São muito bons. Queria saber quem escreveu. Tenho certeza quem não leu, mas eu queria saber quem escreveu. Então, comprar uma ética é praticar uma ética. Acima de tudo, ética aristotélica é prática. Prática, aplicação, reunião, feedback, avaliação, correção de rumo constante. Ética é um processo aristotélico, como ele diz várias vezes no seu livro. E implica, acima de tudo, implica responsabilidade, que é colocar o meu eu no processo. Por que esta empresa está assim? Nós temos a tendência a retirar o eu do processo. Faz 33 anos que eu dou aula. Há 33 anos eu digo aos alunos, você está atrasado, como direi hoje à tarde na Unicamp. E há 33 anos os alunos me dizem, não, foi o ônibus. A única resposta a você está atrasado é, sim, eu estou atrasado. E o motivo desse atraso foi esse. Mas não, eu já retiro o meu eu imediatamente. O gesto fundacional da Bíblia é esse. Adão pecou e Deus pergunta, você comeu da fruta? Não, foi a mulher. Estava fundada a relação humana, o casal e o casamento. Foi ela. Foi ela. Não? Bem, responsabilidade definida na enciclopédia iluminista como liberdade, o mundo, que é limitado pelo mundo do outro. Eu não posso colocar música alta, porque eu não sei se o gosto do meu vizinho no ônibus ou no apartamento é por aquela música. É uma coisa que eu reclamo de quem gosta de futebol. Eu adoro bar, eu toco bar toda semana, formei em piano, adoro bar. Eu nunca cheguei à janela e gritei, chupa Beethoven, por exemplo. Nunca quis desafiar os amantes de Beethoven, que eu tolero, mais ou menos eu tolero os beethovênicos. Né? Mas a pessoa do futebol... É que eu moro numa rua que termina no Palmeiras. É sina, isso é karma. Isso é karma, né? Isso é karma. A ideia aristotélica de que o bem individual se nutre do bem comum e o bem comum deve alimentar o bem individual, de que as decisões devem eliminar o prazer exclusivo do indivíduo, que Aristóteles não conheceu, mas é um inimigo da lei de Gerson, de que a vantagem para mim é prejudicial ao grupo, de que eu devo encontrar uma maneira dessa harmonização. Esse é o grande desafio hoje. Porque, aristotelicamente, não existe tamanho da infração ética. Todos que estão aqui concordariam que um desfalque na empresa é uma infração ética. Alguém que rouba 10 milhões de uma empresa é uma infração ética. Mas pouca gente discutiria que levar os lápis da empresa para casa é uma infração ética também. Aristotelicamente, quem rouba no pouco, rouba no muito. Quando eu atualizo o Face dentro da empresa, eu estou roubando um tempo que é pago para eu trabalhar. E eu estou colocando lá, atualizando o Face. Mas quase ninguém considera isso uma infração ética. Aristóteles discute o tamanho a partir do conceito. Mas a grande questão, a partir de Bauman, mais que de Aristóteles, é que nós somos seduzidos pela força da infração e não pela força da ética. Nós somos seduzidos pelo mal, que é sinal de força. Tolerar, do latim tolerare, é sofrer calado. A pessoa tolerante é a que sofre. Imaginem os dois príncipes. O da direita dos senhores, casamenteiro, tem 2 filhos, boa pessoa, pontual. O da esquerda, maconheiro. Absoluto. É a personagem mais popular da família real hoje. Nós não gostamos de gente muito boa. Nós não gostamos de pessoas muito pontuais, atenciosas. Elas nos irritam. Nós gostamos da sedução. É Bart Simpson e não a Lisa que seduz a imaginação. Bem provavelmente porque o primeiro gesto da humanidade, que eu acabei de escrever no livro Pecar e Perdoar, é a negação de um sistema de valores.
Adão se tornou um homem, Adam em hebraico, homem, quando ele passa a dizer que apesar das leis de Deus serem claras, aliás, só havia uma lei, não pode comer uma fruta. É uma empresa simples com uma regra, gente, uma regra, não pode comer uma fruta, e o cara foi lá e comeu. O cara transgrediu. O primeiro casal feito diretamente por Deus, posto no centro da empresa, o CEO presente dia e noite. Ali, eles quebram o código de ética que tinha uma regra. Vão para fora, criam filhos 50% homicidas, Caim e Abel. É difícil. Essa é a definição da humanidade. E vocês querem mais na empresa de vocês. Deus não conseguiu. Vocês querem mais. Ética é um aprendizado. Pegando o meu principal autor do século XVII, tirando Shakespeare, que morreu também no XVII, que é Milton, ele escreve no Paraíso Perdido, um poema épico maravilhoso sobre a queda do homem, esta frase que eu vou me deter: é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Eu prefiro a liberdade como infrator do que a subserviência. Miguel é um alcaguete, um X9, é um lambe-botas, o arcanjo Miguel. Lúcifer é o portador da luz, o mais belo dos anjos. Ou seja, é melhor reinar. Eu prefiro a liberdade nesta kitnet, do que viver na casa dos meus pais. Hoje eu quero liberdade na casa dos meus pais. Mudou um pouquinho também este padrão. Eu quero total liberdade, mas com serviço de bordo. Isso é uma diferença muito grande. Pegando os macacos bonomo, que são geneticamente os mais próximos da humanidade, é possível que seja aquilo que acomete aos símios, nossos parentes mais próximos. É o nosso egoísmo natural biológico, que Richard Dawkins, no grande livro O Gênio Egoísta, desenvolveu. Buscamos o nosso bem imediatamente. E no mundo contemporâneo, nós, símios, confundimos querer fazer algo com sinônimo de poder fazer algo. Se eu posso fazer. Não há mais o imperativo categórico ético que Kant tanto tocou. Não há mais esse imperativo. Tanto que, se vocês lerem biografias, como a biografia autorizada do Steve Jobs, é assustador, porque ele se orgulha de infrações éticas. Primeira vez que ele ganhou dinheiro, inventou uma máquina eletrônica que roubava o sinal interurbano da AT&T e fazia interurbanos de graça. E vendia isso a $100. Gastava 40 em peças, ganhava 60 por máquina. Ele se orgulha como gesto de empreendedor. Ike Batista, na autobiografia, diz que trazia joias costuradas na bainha da calça. Começou sua carreira como contrabandista. Que alguém faça uma infração ética, todos já fizemos. Mas orgulhar-se disso em biografia e servir de modelo para as pessoas é assustador. É assustador. Se dissesse assim: eu trouxe diamantes em contrabando, mas eu era jovem, eu não tinha princípio. Não, ele continua batendo no peito. Não? E continua. Isso, para mim, é uma grande questão. Por quê? Quem infringe o sistema ético se torna empreendedor. Quem é submisso é CLT. É acomodado, é seletista, vai morrer. As empresas às vezes me chamam: o senhor deve falar sobre empreendedorismo. Bem, a primeira providência vai ser todo mundo sair da sua empresa. Não? Porque vocês estão confundindo fidelidade à empresa com empreendedorismo. Não? São confusões muito comuns, apesar de que esse é um outro tema. Ética é um modo de diálogo. Sem ética não há diálogo no mundo. O exemplo de um país onde a ética morreu e o diálogo morreu é a Síria atual. Quando um país não conversa mais, quando um país é dividido entre rebeldes, governo ditatorial e Estado Islâmico, a junção para o resultado disso é que as pessoas têm que enfrentar o mar e perder a vida para não ficar neste lugar. A falta de ética é o fim da civilização. Ela não é uma firula filosófica. Ela é o fim da civilização. A Síria é o espaço onde o diálogo e a ética fracassaram. E o resultado é uma tragédia humanitária. Uma tragédia sem precedentes. Sartre escreveu na peça We Close que o inferno são os outros. E este é o grande desafio da ética. Como conviver com os outros. Como ser feliz em família. Como fazer um Natal com cunhados, genros e noras. Não? Como conviver. Gandhi, que não era existencialista, deu uma solução diferente. Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico, eu reciclo lixo na minha casa. Se eu quero um mundo ético, eu serei ético. Porque o meu mundo começa comigo. Ou seja, esta é a primeira lição de ética da vida de Gandhi. Minha vida é minha mensagem, disse ele, pouco antes de ser assassinado em janeiro de 48. E aristotelicamente, a vida sem ética dá mais trabalho.
Eu posso trair a minha esposa? Já me disseram que sim, ouvi falar. Há notícias e exemplos. Mas dá um trabalho apagar tudo do WhatsApp. Tem que olhar na nuvem. A nuvem pode chover em algum lugar. Tem memória. Tem a questão do cheiro. Um colega meu que é adúltero come mexerica no motel para poder tapar o cheiro. Agora você já sabe, quando chegar marido ou mulher cheirando a mexerica, sintam que é isso. Porque o sabonete do motel cheira diferente. O nariz da mulher foi adaptado por séculos de treino para sentir esse cheiro. Eu tenho que verificar no WhatsApp, eu tenho que ver se não caiu no cartão de crédito, se meu carro não foi visto. Dá muito trabalho para pouca coisa. E cada vez menos com a idade. Ou seja, é importante pensar que a infração ética, ela nos deixa de sobressalto, como diz Aristóteles. Eu nunca sei quando eu vou ser convidado a conhecer Curitiba e fazer turismo na carceragem da Polícia Federal, né? Sempre pode aparecer. Os éticos são como geração espontânea, eles surgem como champignon no escuro. Eles dá muito trabalho. Dá muito trabalho você andar por caminhos tortuosos para escapar do rodízio em São Paulo. É melhor pegar um táxi. É melhor pegar um táxi, né? Eu não posso, então morra, né? Se você não pode, morra. Fique em casa. Não faça isso. Dá muito trabalho não ser ético. A junção religiosa da moral com a filosófica da ética na formação do caráter torna para Zygmunt Bauman, para Aristóteles e para Luc Ferry, no livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, a vida válida. A vida válida é a vida ética. A vida não ética é uma vida de emoções e sobressaltos, mas é um desvio. E é um desvio grave. Por isso que o Bauman definiu isso nos seus primeiros livros sobre a ética, que ele ainda chamava de pós-moderno. Eu vou dar um exemplo muito passageiro de um filme que quem não viu deve ver como lição de reflexão. Um grande filme argentino, do Zifron, Relatos Selvagens. São 6 episódios de pessoas que infringem a ética. O primeiro, Pasternak, é um homem que reúne num Boeing todos seus inimigos e dirige esse Boeing. Coloca a namorada que o traiu aqui, o professor que o reprovou no doutorado, o traidor, o amigo que deitou com a namorada, a professora do primário. Só não estão ali o pai e a mãe, mas o Boeing está se dirigindo para casa do pai e da mãe. Depois, quando houve o episódio na França do piloto alemão que jogou, isso foi considerado profético. Las Ratas fala de uma mulher que teve a vida desgraçada por um agiota que agora pretende ser político. Na Argentina, alguns criminosos se candidatam à política. É uma coisa terrível naquele país. Eu sei, vocês têm que entender essa diferença cultural. É brutal. Né? Alguns criminosos, para adquirirem inimputabilidade, entram na política. É horrível isso. E aqui está ele e ela decide se deve ou não colocar veneno na comida dele. A cozinheira é assustadora. Tem aquele sorriso e pega o veneno de rato e diz, está vencido. Será que faz mais mal ou menos mal o veneno vencido? É uma questão que eu nunca tinha pensado. Veneno vencido é bom ou é ruim? Uma questão curiosa. El Más Fuerte trata de um atrito de trânsito, no qual 2 machos alfa morrem. Eu estou contando o filme, quem não viu, problema de vocês, mas aqui, quem viu, vá ver e vale a pena mesmo assim. 2 homens morrem na defesa do seu espaço. 2 homens morrem porque um cortou a frente do outro e um tem um carro melhor do que o outro. Este é uma das infrações éticas mais frequentes no nosso mundo. O trânsito que mata no Brasil 58 mil pessoas por ano, mesmo número de mortes da Guerra do Vietnã. Os americanos perderam 58 mil soldados, os vietnamitas 2 milhões. É a questão do trânsito brasileiro. É uma infração de ética absoluta. Ricardo Darín faz o episódio Senhor Bombita, deve ser o único ator da Argentina, porque está em todos os filmes na Argentina, e faz um homem ético, trabalhador, engenheiro de demolição, que tem seu carro guinchado. E depois que isso se repete, ele tem uma ideia. Se eu enchesse o carro de explosivos e deixasse ele ser guinchado? Uma ideia interessante. Esse filme dá ideias, né? E eis que preso, ele encontra o respeito da família, do colega de trabalho e até de um preso quase estereotipado aqui. E ele ganha um bolo com um guincho e uma bombinha a bordo. La Propuesta fala de uma coisa, isso é Argentina, né? De um advogado sem ética. Eu sei, isso é Argentina. Isso está tratando de um outro país, outra cultura. Um advogado que deve livrar o filho deste homem rico de ter seu
ser preso por ter matado uma mulher atropelada. Aí surge um policial corrupto, é muita coisa, né? Um advogado sem escrúpulos e um policial corrupto e um homem rico que só quer livrar o dele e não importa a que preço. É um horror uma coisa dessa. E o símbolo são arcadas de tubarões no escritório. Cada episódio tem um animal que o conhece. E por fim, o meu preferido, Até que a Morte nos Separe. Um casamento simpático, ela preparou tudo. O casamento é um fenômeno da noiva, né? O noivo é um convidado importante, mas irrelevante, né? E eles estão felizes e ela faz o que nunca se deve fazer, acessa o WhatsApp dele e descobre que ele está tendo um caso com a mulher do escritório no dia do casamento. Não esperou aquele prazo que os homens em geral são fiéis, 12 horas. Não, foi no dia, tirando os aqui presentes, foi no dia do casamento. Ela sobe ao telhado, quer se matar, um cozinheiro a consola, ela volta e ela joga sobre ele a pior praga que uma mulher pode jogar. A coisa mais dura que se pode dizer ao marido: eu nunca vou me separar de você. Vou ficar com você até o fim, todos os dias. Isto, gente, é muita maldade. Isso é o limite da maldade humana, né? Vou dormir com você todos os dias, dia e noite. Dia e noite, né? E ali eles têm uma conversa dura e o resultado dessa conversa é que se olham pela primeira vez, se amam e se apaixonam. Porque então eles gostavam de uma personagem. Agora eles se olham, quem eles são? Duas pessoas traidoras, porque ela teve relações com o cozinheiro no teto do buffet. E ele também já teve. O filme fez um sucesso imenso. É uma reflexão muito boa sobre ética que eu recomendo aos senhores. E recomendo também brevemente essa reflexão, feita por um filme que me convenceu que o Leonardo DiCaprio era um bom ator. Até então eu não tinha essa ideia. Quando vi o Titanic, eu tinha uma vontade que ele afundasse, assim, rápido. Leonardo DiCaprio faz a história real de um investidor de Wall Street que usa de todos os recursos não éticos. É uma aula de discurso motivacional de RH. Porque o que ele fala devia ser comprado por todas as instituições de RH. Como ele consegue engajar as pessoas. O Lobo de Wall Street é uma história real sobre o que funcionava esse tipo de questão. Como é a visão desse tipo de mercado sem ética. Para conduzir as nossas conclusões, nós vivemos hoje, em 2015, a sensação de naufrágio ético dos poderes públicos. O futebol afunda, também em falta de ética. A elite brasileira e a classe média utilizou a técnica de protestar na Paulista contra a falta de ética com camiseta da CBF e da FIFA. Ou seja, fui a um protesto contra a pedofilia com Michael Jackson na camiseta. Essa é a lógica. E o mundo empresarial, ou seja, a corrupção ativa, pela primeira vez, estamos com essa experiência de discutir não apenas corrupção passiva do agente governamental, mas a corrupção também, a ideia de que eu sou um indivíduo numa sociedade podre, ou de que eu tenho valores, essa sociedade não tem, ela reforça essa questão muito importante. Aquela que Sérgio Buarque, em 1936, no segundo livro definidor da identidade brasileira, o primeiro é Casagrande Senzala, de 1933, depois será em 1942 o livro do Caio Prado, definiu que nós somos cordiais, que significando não doces, mas passionais. Funcionamos pelo coração, inclusive quando matamos no trânsito. Somos pessoas passionais. E isso é uma característica que pode ser buscada na tradição do Estado patrimonial brasileiro. O primeiro documento que o Brasil apresentou como fundacional, o autor, Pero Vaz de Caminha, termina pedindo a El Rei Dom Manuel: peço por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. Este é o documento fundacional do Brasil. Ele descreve a nova terra, com as frases que os senhores conhecem: a terra é chã, dar-se-á tudo que tem, por força das águas, e se tiver uma vaguinha aí na corte, ele está pedindo para o genro. Não é um deslize ético, porque não há concurso público no antigo regime. É uma sociedade de mercês. Os cargos são dados pelo rei. Não é um deslize ético, mas é uma relação pessoal e passional que está definindo isso. E para piorar a nossa tradição, temos uma mancha. Esses dias, no Jornal da Cultura, um entrevistador me perguntou: se eu não acho que essa é a nossa maior mancha negra da história? Eu disse: não, essa é uma mancha branca. Essa é uma mancha branca na história brasileira, porque foi feita
por escravocratas brancos. A escravidão é uma tradição de infração da ética brutal. A escravidão marca a nossa sociedade e, apesar de termos tido o fim formal e jurídico em 3 de maio de 1888, o fato que durante séculos eu convivi dentro de casa com a inferiorização e até a destruição de um ser humano nos marca até hoje. O serviço doméstico foi o último serviço a incorporar a legislação trabalhista. Agora, diríamos agora, né? O serviço doméstico ganhou agora. Filmes, como o brilhante filme com a Regina Casé, Que Horas Que Ela Volta, mostram como ainda é uma sociedade de castas. Uma sociedade em que as pessoas têm que saber o seu lugar. As pessoas da casa tomam Häagen-Dazs, as empregadas tomam Que Bom. São castas. As pessoas têm que ter castas. E essa é uma tradição que, em primeiro lugar, tornou o trabalho um sacrifício. E, em segundo lugar, tornou uma parte da população aviltada pessoalmente. Isso é uma destruição básica da ética, que vai sendo transformada. Pode ser o trabalho escravo de bolivianos no Bom Retiro. É uma destruição que se multiplica até hoje. E não feito por escravocratas ou gente escusa, mas por grandes empresas que compram aquela confecção a um preço baixo.